Imagine estar no comando de uma cidade, ser reconhecido como um dos políticos mais influentes do seu partido, estar no centro das decisões que moldariam o futuro do país. E então, numa noite comum de janeiro, simplesmente desaparecer. O que aconteceu com Celso Daniel não foi apenas um crime. Foi um dos episódios mais perturbadores da história política brasileira recente. Um caso que até hoje levanta perguntas sem respostas definitivas, que envolve facções criminosas, esquemas dentro da própria prefeitura, mortes suspeitas e acusações que chegam ao mais alto escalão do poder. Se você nunca ouviu essa história com todos os seus detalhes, prepare-se, porque o que vamos contar aqui vai te fazer questionar muita coisa. Celso Augusto Daniel nasceu em Santo André, no dia 16 de abril de 1951, filho de Bruno José Daniel, que foi vereador e prefeito interino da mesma cidade. Celso carregava desde cedo a política no sangue. Mas ele não se limitou à herança familiar. Foi atrás do conhecimento com determinação. Estudou filosofia na Universidade de São Paulo, bacharelou-se em engenharia pelo Instituto Mauá de Tecnologia e concluiu seu mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Uma formação sólida, diversificada, que dizia muito sobre o tipo de gestor que ele se tornaria. Antes de entrar de vez na política, Celso Daniel trabalhou no Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de Santo André, entre 1974 e 1978. Era um homem que conhecia a máquina pública por dentro. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, o PT, ele deu o primeiro passo na disputa eleitoral em 1982, quando concorreu pela primeira vez à Prefeitura de Santo André, e foi derrotado. Mas Celso Daniel não era o tipo de pessoa que recuava diante de uma derrota. Voltou em 1988 e dessa vez o resultado foi diferente. Obteve 173.962 votos e foi eleito prefeito de Santo André pela primeira vez, permanecendo no cargo até 1992. Durante essa primeira gestão, Celso Daniel já mostrava o perfil que o tornaria conhecido nacionalmente. Foi idealizador do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, entidade regional da qual foi presidente por 3 mandatos em 1991, 1992 e 1995. Uma iniciativa que buscava integrar os municípios da região para enfrentar juntos os desafios econômicos e sociais do grande ABC paulista. Uma visão que ia além dos limites de uma única cidade. Nas eleições de 1994, Celso Daniel candidatou-se a deputado federal pelo estado de São Paulo e recebeu 96.957 votos, sendo que 71.534 desses votos vieram apenas da cidade de Santo André, uma demonstração clara do quanto ele era enraizado e respeitado na sua base. Ficou na Câmara dos Deputados entre 1995 e 1996, quando renunciou ao mandato para disputar novamente a Prefeitura de Santo André. Foi eleito em primeiro turno com 52% dos votos válidos. Uma vitória expressiva que consolidava sua liderança na região. Reeleito nas eleições de 2000, Celso Daniel chegou ao seu terceiro mandato à frente de Santo André. E no final de 2001, foi escolhido coordenador do programa de governo do PT à presidência da República, um sinal claro de que o partido o enxergava como uma das mentes mais preparadas para pensar o Brasil. Sua trajetória como gestor público era marcada por inovações reais. Foram implantados o Programa de Modernização Administrativa de Santo André, que buscava tornar o serviço público municipal mais ágil e eficiente, facilitando o acesso dos cidadãos a informações e serviços da Prefeitura. Também foi criado o Programa Integrado de Inclusão Social, o projeto Grafite Nossa Parte, além da Câmara do Grande ABC, atual consórcio do Grande ABC. Equipamentos públicos importantes foram entregues à população, como a requalificação do Parque Duque de Caxias, o terminal urbano e rodoviário Prefeito Saladino.
o corredor Vila Luzita, além de diversas instalações de saúde e educação. Era um prefeito que deixava obra, que deixava marca. E então chegou a noite de 18 de janeiro de 2002, uma noite que mudaria tudo. Celso Daniel havia jantado em um restaurante na Alameda Santos, no centro da cidade de São Paulo, acompanhado do empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Ao sair, o prefeito estava em um Mitsubishi Pajero, quando, supostamente, foi perseguido por 3 carros, um Santana, um Golf e um Tempra. Na região conhecida como Três Tombos, na zona sul de São Paulo, Celso Daniel foi retirado à força do seu veículo. Sérgio Gomes da Silva foi deixado no local. O prefeito desapareceu na noite paulistana. 2 dias depois, o corpo de Celso Daniel foi encontrado na Estrada das Cachoeiras, no bairro do Carmo, na altura do quilômetro 328 da rodovia Regis Bittencourt, a BR-116, em Juquitiba. Um prefeito eleito, no exercício do mandato, havia sido sequestrado e assassinado. A investigação conduzida pela Polícia Civil concluiu que Celso Daniel foi sequestrado e morto por uma quadrilha que atuava na favela Pantanal, na zona sul da capital. Segundo o inquérito, os criminosos teriam sequestrado o prefeito após perderem de vista um empresário não identificado que era o alvo original. Ao descobrirem que a vítima era o prefeito de Santo André, o líder da facção, conhecido pelo apelido de Monstro, teria ordenado que ele fosse dispensado, o que, na linguagem do grupo, significava que Celso Daniel deveria ser libertado. Porém, outro integrante da facção, José Edson da Silva, teria interpretado a ordem de forma diferente, entendendo que o prefeito deveria ser morto. Edson, então, contratou um menor, conhecido pelo apelido de Lalo, que mais tarde assumiu ter atirado em Celso Daniel, na Estrada das Cachoeiras, exatamente onde o corpo foi encontrado. Mas a versão oficial nunca foi suficiente para encerrar as dúvidas. Muitas pessoas, entre elas membros da própria família de Celso Daniel, sempre acreditaram que o crime teve motivação política, e os fatos ao redor do caso alimentavam essa desconfiança. Havia pelo menos 7 mortes relacionadas ao ex-prefeito. Entre elas, a do garçom Antônio Palácio de Oliveira, que havia atendido ao empresário Sérgio Sombra e ao então vereador de Santo André Klinger, Luiz de Oliveira Souza, do PT. Mortes que, para muitos, não eram coincidência. O Ministério Público apresentou uma tese diferente da versão do crime comum. Para o MP, Celso Daniel foi vítima de um crime de encomenda, desdobramento de um esquema instalado dentro da própria Prefeitura de Santo André, coordenado pelo próprio prefeito, destinado a desviar recursos para o Partido dos Trabalhadores. Dentro desse esquema, Sérgio Sombra, descrito como amigo pessoal do prefeito, é apontado como o mandante do assassinato. Uma acusação gravíssima que embaralhava de vez as fronteiras entre crime organizado e política. E o caso ganhou um novo capítulo em 2019, quando uma delação premiada vazada do empresário e publicitário Marcos Valério trouxe uma acusação ainda mais explosiva, a de que o então ex-presidente Lula seria o mandante do crime. Uma afirmação que reacendeu o debate e jogou mais sombra sobre um caso que nunca foi completamente esclarecido. Apesar de tudo, a memória de Celso Daniel foi preservada. Seu então vice-prefeito, João Avamileno, assumiu o cargo após o assassinato e, numa de suas primeiras medidas, alterou o nome do Parque Duque de Caxias para Parque Celso Daniel. Um lugar que, segundo Avamileno, o prefeito era um entusiasta apaixonado. A Estação Santo André da CPTM passou a se chamar Estação Prefeito Celso Daniel, Santo André, por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, promulgada pelo então governador Geraldo Alckmin em 20 de dezembro de 2002. E a Faculdade de Engenharia do Centro Universitário, Fundação Santo André, recebeu o nome de Faculdade de Engenharia Celso Daniel.
Homenagens que mantêm vivo o nome de um homem que dedicou sua vida à gestão pública e ao desenvolvimento da sua cidade. O caso Celso Daniel permanece como um dos mais intrigantes e dolorosos da história política brasileira. Entre a versão do crime comum e as teorias de motivação política, entre as mortes que se acumularam ao redor do caso e as acusações que chegaram ao topo do poder, uma coisa é certa: essa história ainda tem muito a ser estudada, debatida e compreendida. Se você assistiu até aqui, conta nos comentários o que achou dessa história. Sua opinião é muito importante. Se esse conteúdo te fez pensar, se inscreva agora no canal da Rádio Miura, deixa o seu like, dê um hype pelo seu celular, compartilha esse vídeo e fique ligado, porque ainda há muitas histórias como essa para serem contadas aqui. A história do Brasil é profunda, complexa e cheia de capítulos que a maioria das pessoas nunca ouviu. E a gente vai continuar trazendo cada um deles para você. Até a próxima!